pessoal, tudo bem aí? Vamos meditar? A gente fez a live, né? Tentando não, né? Em 1 hora nós falamos um montão de coisa da meditação, respondemos todas as questões e a live se perdeu na hora em que eu fui gravar. Então, eu vou ficar atenta aqui a passagem de tempo para tentar fazer um vídeo curto, né, explicando bem a meditação para vocês que não meditaram ainda. Esse vídeo foi um pedido disso, quem não tem o hábito de meditar, né, iniciar o processo de meditação, a técnica de meditação, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem claro em mente, tá? É que a meditação, ela não é você parar de pensar, tá? Não existe isso. A natureza cerebral é de pensar, tá? A mente, ela foi feita para pensar. E o cérebro, né? Nós, de acordo com a nossa ancestralidade, nós somos produtos, né? O nosso cérebro é produto de ancestrais que sobreviveram, né? Buscando a segurança e fugindo daquilo que é aversivo, né? Então, assim, o nosso cérebro ele é muito eficaz em responder através de pensamento e sensações, tá? Aquilo que é seguro, né? E quando a gente não se questiona muito com relação a isso, né? Nós não paramos para pensar o quão efêmero, né? O quão passageiro, né? É um momento de prazer, né? É um momento de segurança, que a gente precisa se apegar tanto a isso, né? Quando você medita, você vai tendo consciência disso, né? E também a fuga do aversivo, aquilo que é ruim, né? E é uma coisa interessante da gente parar para pensar, porque aquilo que é ruim também é muito passageiro, passa muito rápido, né? Quantas vezes a gente não escuta de falar assim, uma noite de sono e o dia seguinte já está tudo diferente? E está mesmo, né? Tudo muito rápido, muito passageiro. Então vamos lá. Então o funcionamento cerebral o nosso funcionamento cerebral ele foi feito para fugir daquilo que é ruim e se apegar naquilo que é bom. Quando nós iniciamos um processo de meditação, nós modificamos com assiduidade, né, regularidade, dedicação, autorresponsabilidade, nós modificamos esse funcionamento cerebral, tá? Então vamos lá. Fernanda, como que a gente faz isso? Quando você está meditando, quando você pega esse hábito de meditar diariamente, você vai prestar atenção no foco, tá? Meditar é você prestar atenção no foco, de uma maneira mais simples que eu posso dizer aqui para vocês, tá? Então, meditar é você colocar o foco da sua atenção em alguma coisa, tá? Que pode ser uma chama de uma vela, pode ser uma imagem, pode ser a sua respiração, a entrada e a saída de ar, pode ser um mantra, pode ser as partes do seu corpo, né? Você pode ir meditando e como se você tivesse pensando nas partes do seu corpo, tá? Então vamos lá. Para a gente entender que a meditação, para ela ser eficaz para a gente, vocês têm que entender a seguinte situação. Quando a gente medita e colocamos o foco da atenção em um objeto, em uma situação, quando você foca para alguma coisa, o que começa a acontecer? Você vai trabalhar esse seu sistema nervoso do córtex pré-frontal, tá? Quando a gente trabalha o córtex pré-frontal, o que acontece? Nós mandamos uma mensagem lá no nosso sistema límbico, aonde tem o tálamo. O tálamo, a gente diz que ele é o nosso correio, tá? Ele capta todas as informações vindas da vida, do cotidiano, do universo, as sensações e transforma nosso corpo através de pensamentos, desejos, enfim, né? Quando você medita, o que você faz? Você bota esse tálamo como se fosse para dormir. Esse tálamo ele fica mais lento, mais tranquilo. Então, o que acontece com isso? As informações que vão chegando no seu organismo, né, no seu cérebro, as informações estão mais tranquilas, estão de uma forma mais lenta. E isso é de suma importância. Por que isso é de suma importância? Porque essas informações chegam de uma maneira mais tranquila, a gente diz que nós vamos ter aquele timer, aquele segundinho para reacionar,
que é o grande objetivo da meditação, né, a médio e longo prazo. É você, perante um estímulo que está acontecendo na sua vida, você dá um passinho atrás e como que eu reajo a esse estímulo, né? É uma das coisas importantíssimas da meditação. Outra coisa importantíssima da meditação é que quanto mais você põe para dormir esse receptor de estímulos, né, que ele recebe principalmente a fuga do aversivo e a busca do prazer, quando você coloca ele para dormir um pouquinho, você não vai ter tantos pensamentos recorrentes com relação a situação que está acontecendo. Você não vai se apegar naquilo, tanto uma coisa ruim como uma coisa boa. Então, o funcionamento cerebral ele é modificado sim através das técnicas de meditação. Nós estamos aí no Brasil com estudos dentro do Einstein, dentro da USP, né, com neuros renomados, com professores de yoga, com pessoas que estão mostrando e provando e comprovando cada dia mais para a gente os benefícios cerebrais e comportamentais da meditação. Eu ficaria horas aqui falando para vocês de todos os benefícios, mas o objetivo desse vídeo é eu ensinar vocês a meditar e responder as questões que eu respondi na live. Como a live não ficou gravada, algumas pessoas que me enviaram não tiveram acesso a ela, tá bom? Então vamos lá. Fernanda, como que eu começo um processo de meditação? Gente, você começar a meditar, a principal coisa que eu diria para você que quer começar é você ter um horário no seu dia para isso, tá? Depois vai ficando muito comum, você vai meditando dirigindo, tomando seu banho, fazendo uma comida, mas a princípio, o seu cérebro que não é acostumado em ter esse processo de meditação, coloque um alarme no seu dia e inicie a meditação sempre naquele mesmo horário, até para virar um hábito nesse início, tá? Bom, sente-se na posição mais confortável para você, né? A partir desse momento que você sentou ou deitou nessa posição, você foca em alguma coisa, tá? Vamos colocar nós aqui, focarmos na chama de uma vela? Então você senta numa posição confortável, imaginar que você está sentado, então você não está fazendo a meditação deitado, né? Você está sentado, você olha para a chama dessa vela e você começa a olhar para ela, você põe sua atenção e foca lá, tá? Nesse momento, é óbvio, acontece comigo, acontecerá com vocês. Você vai ser... Milhões de pensamentos vão vir nesse momento na sua mente, você vai desfocar a vela, mas o seu objetivo de meditar, o que que é? O que é meditar? Pôr o foco da atenção numa situação só, não é? Então, qual que é o seu objetivo? No momento em que veio esse pensamento, não se apegue a ele, você não é o pensamento, você é o eu que observa esse pensamento, você tem controle em cima dele, basta um treino, né? Nós vivemos uma cultura que não fomos treinados a isso, mas hoje a gente já sabe que se a gente treinar, tudo isso se modifica, né? Então o que que acontece? Partiu do princípio de tá olhando a vela, vem o pensamento, o que que você vai fazer com esse pensamento? Rotula ele. Ao invés de começar uma conversa mental com ele para você se fixar nele, não faça isso, simplesmente rotula ele. Então, um exemplo que eu tô lá meditando, eu tô olhando a vela, tá? E aí vem um pensamento. Daqui a pouco eu tenho que fazer uma ligação, né? Se eu for dar ênfase para esse pensamento, eu vou começar a conversar com ele. Eu vou ligar, o que que eu vou falar, o que que eu vou perguntar. Se eu não quiser dar ênfase, eu só coloco um rótulo nesse pensamento. Então, por exemplo, tá? Tive um pensamento de preocupação e deixa ele embora. Não conversa com ele, rotula. A partir do momento que você rotula esse pensamento, você volta para a vela, você coloca você como agente da sua vida e faz você voltar para a vela. Volta para a chama da vela, que pode ser a sua respiração também, pode ser pensar nas partes do seu corpo. Outra dica que eu daria aqui, que eu acho que é de suma importância para vocês que estão começando, eu diria, inicie suas meditações com os olhos abertos agora que você está iniciando, tá? Fernanda, por que isso? Porque quando a gente fecha os olhos, nós temos muito acesso ao conteúdo interno nosso. E as chances da gente começar a nossa conversinha mental é muito maior. Com o tempo, é óbvio, você vai treinando esse cérebro e vai ser muito fácil. Você fecha os olhos, pensa no ar que entra e sai nas suas narinas, você já está trabalhando o seu lobo frontal, né? E você já está enviando lá para o seu tálamo, né? Informações, dorme aí, tálamo, dorme aí, descansa, né? Claro, tudo isso é involuntário, você não tem consciência disso. Eu estou brincando aqui da maneira que eu expliquei para vocês.
Então eu começaria, né? Se eu tivesse assim, uma dica que eu daria para vocês é: comece meditando de olhos abertos, né? Dentro do Zen budismo, as meditações do Zen budismo é de olhos abertos, né? Uma vez eu participei de um retiro e eu nunca havia meditado de olhos abertos, eu sempre meditava de olho fechado. Participei de um retiro com a monja Coen. E eu lembro que a gente passava o dia inteiro meditando de olhos abertos e foi uma sensação incrível para mim, porque você tinha que ficar olhando para a parede, né? O foco era olhar para a parede. E eu gostei muito disso, porque a partir desse dia eu ganhei consciência assim, que o dia a dia a gente está de olho aberto. Então, quanto mais a gente medita de olho aberto, mais também a gente ensina cerebralmente, né? A gente vasculha os novos caminhos cerebrais de olhos abertos, né? Que é o nosso dia a dia, essa rotina nossa, né? Que a gente não tem tempo muitas vezes de estar de olho fechado durante o dia para evocar a meditação, tá bom? Então, acho que fica claro isso. Eu respondendo as questões que eu recebi, até para a gente adiantar, não deixar o vídeo muito longo, eu já vou tirando mais dúvidas sobre a meditação, tá bom? Então, vamos lá. Qual o melhor momento para meditar? Qualquer momento, gente, o melhor momento que for para você. Existem várias teorias, né? Eu tenho costume de meditar logo pela manhã quando eu acordo, mas aí eu sou muito light nesse sentido. Eu quero que você comece a meditar no melhor horário que for para você, seja de manhã, no meio do dia, antes de dormir, na madrugada, tá bom? O que for melhor para você. Qual o melhor tipo de meditação para pessoas ansiosas? Qualquer tipo de meditação que você vai se propor a meditar e vai te fazer bem, tá? A dica que eu dou aqui é a seguinte: quando a gente faz uma meditação que nós estamos focando no ar que entra e sai pelas nossas narinas, tem um grande benefício isso se você, ao exalar, você pôr uma contagem maior. Então, vamos imaginar que eu começo a meditar, tô lá sentadinha, olho para um local à minha frente, por exemplo, pode ser para uma imagem, pode ser para uma vela, ou pode ser para a parede, tá? Tô lá olhando e tô prestando atenção, foco é a minha respiração. Então, eu respiro contando 2, por exemplo. 1, 2, somente pelas narinas, tá? E eu exalo contando 4. Fernanda, por que você exala contando 4? Porque toda vez que a gente coloca uma contagem maior na expiração, no ar que está saindo pelas nossas narinas, nós acionamos o sistema nervoso parasimpático, que é um sistema nervoso responsável pela essa sensação de bem-estar, de tranquilidade, tá? Então, você que é ansioso, você que na hora da meditação te dá um certo desconforto, o coração tá palpitando mais forte, coloca uma expiração com uma contagem maior do que você inspira, tá bom? Inspiro 1, exalo em 2, expiro 2, exalo em 4, expiro em 3, exalo em 6, tá bom? Como saber se estamos meditando mesmo? Gente, excelente essa questão, né? Então, assim, como que a gente sabe que a gente está meditando? Quando a gente percebe que nós estamos conseguindo ser o eu observador, né? O eu observador, aquele que observa o meu meditar. E eu consigo perceber que eu entrei numa situação de conversar com os meus pensamentos e faço o caminho de volta. Então, quando eu consigo perceber que eu estou estou fixando o meu pensar, e eu consigo fazer assim: epa, volta para a chama da vela, epa, volta para a sua respiração, epa, volta para o seu mantra. Você está meditando quando você faz isso, quando você está focado, tá bom? A prática da meditação tem que ser diária. E quanto tempo? Sim, diária. A mesma coisa que você toma banho, a mesma coisa que você vai para academia, a mesma coisa que você come. Não adianta, você não vai modificar as suas conexões cerebrais se você não se prontificar a fazer uma meditação como um hábito. Os estudos mostram que 20 minutos diário a gente tem os maiores benefícios da meditação. E num prazo de 3 a 4 meses, meditando 20 minutos diário, você já consegue alcançar essa paz. Fernando, o que é paz? É você estar livre, desapegado desses pensamentos recorrentes que nós temos na cabeça. Quando eu me percebo no meio do dia pensando em coisas e volto para o meu aqui e agora, isso é meditar. Eu volto para o que eu estou fazendo, se eu estou cozinhando, se eu estou vendo uma televisão, se eu estou escrevendo, se eu estou trabalhando em cima de um projeto. Quando eu volto, isso é ter paz, porque na verdade a vida só acontece no aqui e agora. A vida não acontece lá no que passou, que não tem mais nada que a gente fazer, só serve para a gente
né? Ter autoconhecimento e aprender a fazer diferente, e também no futuro, que a gente não sabe, não tem controle nenhum, tá bom? A importância da posição faz a diferença ao meditar? Gente, não. Depende. Por exemplo, o que eu digo assim, eu dentro do yoga, a gente sabe que a filosofia do yoga, você está meditando da posição de lótus, né? A gente trabalha o prana, os chakras, mas não estamos aqui falando de meditação apegada a nenhuma religião, a nenhuma filosofia. Meditar por meditar, treinar cérebro. Se você vai treinar o cérebro, a posição que for melhor para você e que você vai conseguir pôr o foco em algo, tá bom? Como não desfocar durante a meditação ou não ficar com palpitação? Você vai desfocar, aceita isso. Começa com esse princípio, tá? Quando você for sentar para meditar, imagina assim, eu vou desfocar, né? Faz parte da meditação, faz parte do processo de meditação. Eu sempre faço uma analogia que quando a gente inicia um processo de meditação, é como se a gente estivesse nas margens de um rio, observando esse rio, e nesse rio passam-se vários troncos de árvore. Esses troncos, a princípio, são um monte, é nosso pensamento, vários troncos passando, vários. Com o decorrer de você estar meditando, você vai começar a perceber que os troncos passam de uma maneira mais espaçada. Passa um, depois passa outro. Com muito meditar, você de repente vê, durante os 20 minutos, você vê um tronco passar, ou no máximo 2, entendeu? Então, você vai pensar qual que é a pergunta da meditação? Ou como não ficar com palpitação? Você vai ficar também. Se você não tem nenhum problema cardíaco, aceita que dói menos, aceita as coisas, né? Por quê? Porque assim, é óbvio que o nosso corpo ele vai responder, ai, tá incomodado nessa posição, ai, tô tendo palpitação. É tudo armadilhas do ego para tirar você, porque o ego, gente, pensa, o nosso cérebro, e se ele foi feito para fugir de aversivo, e em busca de segurança, o que vai fazer com a nossa parte da mente, do ego, do eu responsável? O que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você estar mais fixado no ambiente, para sobreviver. A nossa cultura, nós enquanto seres humanos, a nossa necessidade é de sobrevivência. Então, a nossa mente, o nosso ego, que ainda a gente está patinando tanto, né? A neurociência está dando avanços lindíssimos para a gente, mas a gente está patinando tanto nessas questões ainda, né? Mas o nosso ego, ele vai fazer de tudo. Para quê? Para você ter, né? Para você estar atento, para você estar ligadão. Né? Aí vem um monte de gente que vocês escutam artigos e tudo mais e fala, desliga. A felicidade está em você desligar, está em você não se apegar aos pensamentos, não se apegar ao ego. Então, vai ter palpitação, é o ego, são armadilhas mentais para fazer com que você fique sob controle, não do aqui agora, mas sim da sobrevivência, o que a sua mente está pegando no ambiente, que muitas vezes o que a mente pega no ambiente é uma parte, né? É uma parte da situação, principalmente baseada no controle, né? Então, vamos lá. Poderia me explicar melhor como seria observar nossos pensamentos sem se fixar neles? É isso, né? Você observa o seu pensamento, você rotula ele, deixa ele embora e volta para o seu objeto de atenção, seja a sua respiração, a vela, enfim. Qual meditação seria melhor para iniciante? Eu acho essa que eu ensinei. Tá? Por quê? Porque você vai lá, senta, coloca um timerzinho, começa com 5 minutinhos diário, tá? Senta lá, pega um foco, né? A sua respiração pode te ajudar muito. Inspira contando 2, expira contando 4, durante uma semana, 5 minutos. Na segunda semana, você sobe de repente para 8 minutos. E aí você inspira contando 3 e expira contando 6. Então, a nossa ideia aqui é você começar. Quanto mais pessoas estiverem meditando, quanto mais nós ensinarmos nossos filhos, companheiros, amigos a meditar, melhor serão nossas relações no mundo, porque nós seremos menos reativos, né? Nós teremos aqueles 5 segundinhos de como que eu respondo isso pensando no bem do todo? Como que eu respondo isso pensando no bem dessa relação? Tá bom? Isso é treino, gente, não é mágica, tá? Eu tô aqui, o que vocês precisarem, vocês me escrevam, tá? Meditar, o que eu vejo como prática, a meditação, ela pode ser até uma prática de yoga, pode ser até uma caminhada,
tudo que você faz botando foco na atenção no que você está fazendo e não alimentando uma conversinha com seus pensamentos. Eu espero que tenha ficado claro com esse vídeo, tá? Qualquer dúvida eu estou aqui, me escrevam. Vamos meditar, gente, vamos colocar isso como foco, né? Dessa semana, desse mês, terminar o ano meditando, começar 2021 aí já mais tranquilo, mais focado, né, nas coisas que estão acontecendo no aqui e agora e não nos pensamentos recorrentes que a nossa mente tagarela não para de fazer, ó. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem em paz, tá?